Dando continuidade à nossa programação, assistiremos agora a palestra O Novo Código de Processo Civil e seus efeitos na Lei de Execuções Fiscais. Para coordenar os trabalhos, convidamos o presidente do Conselho Regional de Contabilidade, Adilson Cordeiro. E convidamos também o palestrante Gustavo Roberto Carminati Coelho para tomar assento à mesa. Dr. Gustavo Roberto Carminati é procurador do Estado de Goiás, advogado, é uma pessoa normal, tá vendo? Não é contador. Especialista em Direito Constitucional e coautor da obra de Execução Fiscal, Teoria, Prática e Atuação Fazendária. Dr. Gustavo vai versar sobre o assunto o novo Código de Processo Civil e seus efeitos na Lei de Execuções Fiscais. Então, me sinto muito feliz em poder estar te ouvindo, assim como meus amigos aqui estão, e já te passo a palavra para que você faça o uso dela, desejando boa sorte. Obrigado. Obrigado, Adilson. Boa tarde. Bom dia a todos. Boa tarde seria o horário original, né? Bom, deixa eu ficar de pé aqui. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, né? Falar um pouquinho sobre o novo Código de Processo Civil. Primeira vez em Florianópolis por razões profissionais. Antes só vim por conta das praias, né, tão conhecidas. E antes de começar, eu gostaria de perguntar aqui, quem conhece alguém ou já entrou com um processo judicial, por mais simples que seja, consumidor, companhia aérea, quem aqui já conhece alguém ou já entrou? Bastante gente. E esse é um fenômeno que nós temos visto hoje no direito, no nosso sistema, no direito brasileiro, porque segundo o Conselho Nacional de Justiça, nós temos 100 milhões de processos em tramitação no Brasil, dos quais 40 milhões são processos de execução fiscal. Inclusive, o presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região deu uma entrevista no domingo, onde ele chama os processos de execução fiscal de não processos, porque muitas vezes não se tem bens, não sabe nem onde está o devedor, e nós, procuradores do Estado, e aí eu tô nessa também, temos que entrar com o processo judicial sem saber aonde a pessoa está e sem saber se ela tem patrimônio. Então essa é uma situação muito complicada e que justifica essas estatísticas que eu falei aqui para vocês. E para falar do novo Código de Processo Civil, nós precisamos saber por que o velho não que ainda é atual, né? Mas por que, o que acontece com o atual Código de Processo Civil que justifique um novo código. E eu vou começar aqui falando sobre o sistema jurídico atual e alguns problemas que nós temos aqui. Os colegas que são advogados sabem bem algumas inconsistências no nosso sistema que justificaram exatamente a discussão de produzir um novo Código de Processo Civil. E eu começo falando sobre os recursos extraordinários, e aqui abrange também um recurso especial e a jurisprudência defensiva, que é feita através das súmulas. E essas súmulas são interpretações que os tribunais fazem da legislação, da Constituição, e criam uma série de entendimentos que impedem que esses recursos cheguem e sejam conhecidos nesses tribunais. Tem gente que desanima e simplesmente nem entra com recurso especial ou recurso extraordinário porque sabe que não vai ser conhecido. Eu trouxe aqui algumas súmulas rapidinhas. Tem essas aqui, mais umas 4, mas são cerca de 20 súmulas que impedem o conhecimento de um recurso em um tribunal superior. Uma súmula famosa é a súmula 7, que fala que é simples a pretensão de reexame de fatos não enseja o cabimento do recurso especial. Ou seja, você não pode discutir lá em Brasília, no Superior Tribunal de Justiça, questões probatórias controversas. Ou seja, aconteceu ou não aconteceu tal fato nesse processo. Isso vocês não poderão discutir lá no Superior Tribunal de Justiça,
porque é um tribunal que pretende simplesmente pacificar o entendimento da legislação federal e não analisar se fulano fez ou não fez tal coisa. Então, o reexame de prova não enseja recurso especial. Mas a interpretação que o tribunal tem dado hoje é de que o exame de prova já não enseja recurso especial. E qual que é a diferença? As provas que já foram definidas no acórdão, no julgamento do Tribunal de Justiça, podem ser analisadas e interpretadas de acordo com a lei lá em Brasília. Mas é um exame das provas já concretizadas no processo. Mas o tribunal interpreta que qualquer análise de prova seria um reexame e não conhece muitos recursos por conta disso. Então já é um grande empecilho para que uma determinada demanda chegue a Brasília. A segunda súmula, 115, diz que na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos. É evidente que alguém que não é advogado do processo não pode interpor recurso, mas muitas vezes é um escritório grande que é quem acaba assinando o recurso naquela ocasião é alguém que não está na procuração. O que seria possível fazer e que o novo Código de Processo Civil vai permitir? Intima a parte para comprovar que ela tem poder para assinar aquele recurso e pronto, vamos julgar o mérito do processo. Mas não, muitos recursos, às vezes causas de milhões de reais, não são conhecidos por conta dessa súmula. Temos a súmula 126 também, que diz que é inadmissível recurso especial quando o acórdão está fundamentado em questões constitucionais e infraconstitucionais, qualquer deles suficiente por si só para manter e a parte vencida para manter a decisão e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário. Ou seja, se existe uma controvérsia constitucional e uma controvérsia legal, infraconstitucional no processo, você tem que entrar com os dois recursos, recurso extraordinário e recurso especial. Mas muitas vezes o recurso extraordinário não será conhecido porque é violação reflexa ou outros requisitos formais e que você acaba sendo obrigado a entrar com recurso extraordinário só para fugir dessa súmula. Então, essa súmula acaba incentivando a interposição desnecessária de recursos extraordinários. Temos também a súmula 187, que diz que é deserto, ou seja, não será conhecido o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe na origem a importância das despesas de remessa e retorno dos autos. Ou seja, você tem que pagar todas as despesas inerentes à interposição do seu recurso. O novo Código de Processo Civil vai superar essa súmula também. Ou seja, não pagou, intima para pagar e vamos julgar o processo. Então o novo Código acaba por superar essas formalidades que nós temos visto nesse excesso de súmula. Temos aqui também a súmula 216, que diz que a tempestividade do recurso interposto no STJ é aferida pelo registro no protocolo da Secretaria e não pela data da entrega na agência do Correio. Às vezes alguém quer interpor um recurso especial via Correio, porque não tem condição de ir lá, não tem como pagar que seu advogado vá no local, e você fica dependendo da sorte do seu recurso chegar no tempo lá na Secretaria do Tribunal. Mas se você cumprir o prazo, protocolou não é o termo adequado, mas postou no Correio dentro do prazo, você vai depender dessa sorte do Correio para o seu recurso valer e ser reconhecido como tempestivo. Então, isso faz com que ou a parte não entre com recurso, quem não tem como custear um advogado para ir para Brasília, porque não é barato, e acaba por mais uma vez tolher o direito recursal da parte. Súmula 211. É inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal ACO. Aqui eles estão falando do pré-questionamento, ou seja, um recurso em Brasília somente vai ser julgado se a questão foi debatida no Tribunal de Justiça, certo? Isso é lógico, intuitivo. No entanto, você entra com recurso no Tribunal de Justiça,
alega uma questão para o tribunal simplesmente passa por cima. O que você tem que fazer? Entrar com recurso de embargo de declaração. Você entra com recurso. O que o tribunal faz? Mantém a omissão e não julga aquele ponto que você queria pré-questionar. E o STJ, em vez de julgar essa questão, entendendo que o tribunal insistiu na omissão, o STJ fala, não, também não vou conhecer. É um contrassenso do nosso sistema. E para piorar, o Supremo Tribunal Federal aplica o contrário dessa súmula. Se você entrou com embargos e o tribunal mesmo assim não apreciou, o STF conhece, o STJ não. Vai entender. Temos a súmula 418, que diz que é inadmissível o recurso especial interposto antes da publicação do acórdão dos embargos de declaração, sem posterior ratificação. Então, antes da intimação, eu já tomei ciência do acórdão, do conteúdo da decisão, eu quero recorrer, eu quero acelerar o processo. Eu entro com o recurso, mas alguém entra com embargo de declaração. E às vezes esse embargo de declaração, como na maioria dos casos, ele não altera em nada a decisão. Simplesmente o recurso vai ser negado. Eu já entrei com o meu recurso anteriormente, antes da intimação, e eu tenho que ratificar. Mas ratificar o quê? Se o embargo não mudou nada da decisão. E muitos recursos não são conhecidos por conta dessa ausência de ratificação. Existem mais umas 12 ou 15 súmulas que impedem o conhecimento de recurso nas instâncias superiores. Então, muitas dessas por questões de mera formalidade, como eu disse para vocês, e que o novo Código de Processo Civil vai superar esses empecilhos que eu estou comentando aqui. Outra questão do nosso sistema atual que gera bastante discussão é a saga do agravo de instrumento para destrancar os recursos excepcionais. Ou seja, o STJ aplicou uma dessas súmulas aí, não conheceu o seu recurso. Aliás, quando você entra com um recurso especial, quem faz o primeiro juízo de admissibilidade é o Tribunal de Justiça, que em 90% dos casos, se não mais, nega seguimento ao recurso. É praticamente automático. E aí você tem que entrar com um agravo de instrumento para que o juiz, os ministros de Brasília destranquem o seu recurso e conheçam e julguem o mérito do caso. Então, o que nós temos? Um juiz de admissibilidade em segundo grau, que automaticamente, na maioria dos casos, já não conhece o seu recurso. Você tem que entrar com outro recurso para num juízo de admissibilidade agora lá em Brasília, ou seja, 2 juízos de admissibilidade, você tentar destrancar o seu recurso. E aí, monocraticamente lá em Brasília, o ministro não conhece também o seu recurso. Aí você vai entrar com um agravo regimental em Brasília para tentar destrancar o seu recurso, e se perder vai tentar um embargo de declaração. Então esse é o sistema, é o que os advogados passam para tentar julgar em Brasília um caso dos seus clientes. Nós tivemos também o caso do recurso não conhecido pela falta de 1 centavo no pagamento das despesas. Eu acho que esse é muito conhecido na Justiça do Trabalho. Justiça do Trabalho, a empresa perdeu e vai pagar custas do recurso. As custas são muito elevadas. Nesse caso, se não me engano, era R$9 mil que a empresa tinha pago e ficou faltando 1 centavo e não conheceram o recurso. E os 9 mil já foram. Então, o novo Código de Processo Civil vai permitir que se intime a parte para complementar esse pagamento. O outro caso é um que eu estou lidando lá e sofrendo todo dia em Goiás, que o tribunal, porque quando você entra com recurso de apelação, a regra é que ele seja julgado por uma Câmara ou por uma turma. Mas, numa reforma anterior ao novo Código de Processo Civil, o legislador entendeu por bem permitir, em alguns casos, que o desembargador julgue monocraticamente a sua apelação, desde que a sua pretensão esteja de acordo com a jurisprudência do tribunal ou de um tribunal superior. No entanto, lá em Goiás, a regra virou decisão monocrática, ou seja, mesmo que não é caso de jurisprudência pacífica, sedimentada, eles estão julgando monocraticamente. E
ao meu ver, é algo totalmente ineficiente, porque ele tem a decisão monocrática, você vai julgar, entrar com agravo regimental para levar para a Câmara, aí vem, então são dois recursos, né? A apelação, o agravo regimental e depois os embargos de declaração para entrar com recurso especial. Se o desembargador já levasse diretamente para a Câmara esse julgamento, seria o julgamento colegiado, embargo de declaração e recurso especial. Ou seja, eles estão, a pretexto de tornar mais eficiente o sistema, ao meu ver, eles estão dificultando e duplicando as atividades de todo mundo, de todos os envolvidos nesse procedimento. A questão da equivocada intempestividade do recurso protocolado antes da intimação é o que tem a ver ali com a súmula 418, que eu já comentei. Outro problema do nosso sistema é a sentença sem cumprimento imediato. Salvo alguns casos, questão de alimentos, cautelares, se você ganhar o mérito de um processo, você vai ter que entrar com... A sua sentença ela não tem eficácia imediata, a não ser num processo de mandado de segurança. Você teria que entrar com uma ação de execução provisória para fazer valer a sua sentença, oferecer caução no processo, ou seja, a questão de oferecer uma caução já intimida você a tentar uma execução provisória e basicamente você ganha, mas não leva e tem que esperar o julgamento desses recursos que eu mostrei para vocês como que é o sistema aqui. Tiveram algumas reformas processuais anteriores ao novo Código de Processo Civil que tentaram agilizar um pouco o nosso sistema, e uma delas foi a criação da tutela antecipada, em 1994 aproximadamente, que permite que você usufrua do direito que você pretende no processo desde o início ou de um outro momento ao longo do processo, desde que presente os requisitos. E a criação da tutela antecipada está muito ligada ao conceito de dano marginal, que é um conceito antigo da doutrina do direito processual civil, que diz que o próprio fato de você ter que entrar com o processo já lhe causa um dano. O só fato de você ter que esperar a tramitação de todo um processo já é um dano para você. Isso é evidente, todo mundo sabe. Quando fala-se que uma questão ficou judicializada, a gente já sabe quanto tempo vai demorar para resolver. Então, diante disso, criou-se a tutela antecipada. Outra questão, a prevalência da tutela específica e a criação do Instituto da multa diária e outras medidas coercitivas, como busca e apreensão, requisição de documentos. Porque quando um processo não entregava para a pessoa o bem da vida pretendido, a pessoa ficava com as perdas e danos, um equivalente financeiro do que ela pediu. Mas atualmente, com a prevalência da tutela específica, você só vai ficar com as perdas e danos, ou seja, com o equivalente financeiro daquilo que você pediu, se realmente for impossível você obter aquilo que você pede, ou se você quiser. Ou seja, então, se for possível obter uma tutela de entrega de uma busca e apreensão, por exemplo, você tem o direito de obter o bem que você quer na busca e apreensão. Ninguém vai te compelir a ficar simplesmente com o equivalente financeiro daquele bem, a não ser que você queira. Então, a prevalência da tutela específica é isso, dar a você aquilo que você quer, e não simplesmente o equivalente financeiro disso aí. Outra reforma que nós tivemos é a instituição do cumprimento de sentença sem nova citação e a multa de 10% por ausência de pagamento espontâneo. Porque o que acontecia? Você ganhava o processo, transitou em julgado, você vai executar. Mas para executar, antigamente você tinha que citar novamente a parte. Então o que acontecia? A parte perdia, transitou em julgado, ela sumia. Desaparecia. Agora você vai citar ela aí de novo, um novo processo. Então o cumprimento de sentença não afastou essa nova citação, e ele funciona com a intimação do advogado que já está cadastrado no processo. O advogado não vai fugir, então o processo segue. E instituiu uma multa de 10% por ausência de pagamento espontâneo. Então a parte intimada, se não fizer esse pagamento espontaneamente, o valor automaticamente já sobe 10%, o valor da condenação já sobe 10%,
e é uma forma de tentar resolver mais rapidamente a demanda e sensibilizar o devedor. A criação da penhora online, que é a famosa penhora online, que é pegar o dinheiro na conta, também visa justamente dar eficácia à prevalência do dinheiro como bem a ser penhorado preferencialmente. Porque é o dinheiro que soluciona a grande maioria dos processos, e com a penhora online o juiz lá do seu gabinete já clica no mouse ali, já manda uma ordem para o banco e já penhora na conta. Que antigamente não era assim. E uma outra reforma é que eu citei do Tribunal de Justiça de Goiás, que são as decisões monocráticas de mérito de acordo com a jurisprudência, que permite que o desembargador julgue sozinho um processo se aquele processo não tiver maiores controvérsias e tiver de acordo com a jurisprudência do tribunal ou de um tribunal superior. Foi criada também a sentença de improcedência liminar do pedido antes da citação da parte contrária. Então, se eu entro com um processo que aquele juiz já julgou várias vezes outros casos contra a minha pretensão, ele nem cita a parte contrária. Ele já dá uma sentença de improcedência de mérito liminar na hora e só me avisa a outra parte depois dessa sentença. Então, ou seja, evita a tramitação de um processo que já se sabe qual será o resultado. Temos também a criação da repercussão geral no recurso extraordinário e a vinculação das instâncias inferiores. O que visa esse Instituto da Repercussão Geral? Um recurso extraordinário julgado sobre determinada matéria no Supremo Tribunal Federal terá que ser aplicado por todas as demais instâncias, automaticamente terão que adotar aquele entendimento. Então, entrou com recurso extraordinário, o Supremo entendeu que aquele caso tem uma repercussão geral, que ela é uma repercussão social, econômica, jurídica, decidiu a questão, automaticamente os recursos que tratam da mesma matéria, os tribunais e os juízes já têm que aplicar aquele entendimento, evitando que fique sobrecarregada a atuação do Supremo para julgar uma matéria que ele já decidiu. Os recursos repetitivos no Superior Tribunal de Justiça e a vinculação das instâncias inferiores. É a mesma lógica da repercussão geral. O Superior Tribunal de Justiça vai selecionar matérias, normalmente tributárias, de direito do consumidor, que estão gerando muita demanda, vai decidir e as instâncias inferiores terão que acatar. Temos também a criação do Conselho Nacional de Justiça, que é um órgão que analisa os dados, que exerce controle e planejamento administrativo de todo o Poder Judiciário e, além disso, exerce o controle disciplinar dos juízes. Mas o foco de citar aqui a criação do Conselho Nacional de Justiça é porque o Conselho faz um trabalho hoje de vislumbrar qual a quantidade de processos. Esse dado que eu passei de 100 milhões de processos no Brasil, eu acho que antes do Conselho Nacional de Justiça ninguém nem sabia, né? Então, essa é a função do Conselho também, de estudar o Poder Judiciário e propor medidas para que ele fique um pouco mais racional. Um outro instituto criado é a súmula vinculante para o caso de reiteradas decisões sobre matéria constitucional. Então, determinados temas que têm chegado muito ao Supremo Tribunal Federal, é possível que o próprio tribunal edite uma súmula para que as instâncias inferiores, inclusive os órgãos públicos, apliquem para evitar que processos que já se sabe qual será o destino cheguem ao Supremo Tribunal Federal. Trata-se de uma medida para reduzir também a quantidade de processos. E quando a gente vê tantas vinculações de decisões, respeito às decisões superiores, decisões monocráticas, a gente pensa e tem que refletir sobre um conflito entre celeridade processual, a duração razoável do processo e a qualidade das decisões. Porque todo mundo quer que seu processo seja resolvido rapidamente, é óbvio. Mas tem processo que não dá para ser rápido. Uma desapropriação de uma área imensa que envolve questão ambiental não é um processo para ser decidido em 1 ano e meio, como pode ser decidido em 1 ano e meio um processo de direito do consumidor. Então, o que a doutrina fala é que a celeridade deve ser olhada com parcimônia, deve ser vista com parcimônia. O que deve ser decidido rapidamente, que seja. O que não der, que respeite
o tempo necessário. E a duração razoável do processo, ela entra na nossa Constituição como um direito fundamental, que é algo que é um norte para que o legislador e os atores do processo apliquem no seu dia a dia. E foi uma inclusão da Emenda Constitucional 45 de 2004. Tudo isso também visa aplicar, implementar qualidade às decisões judiciais. Porque o que der para ser decidido rápido, que seja, o que precisar de uma maior calma, se precisar que dure 6, 7, 8 anos um processo, que assim seja. E aí, muito se discute qual é a solução para essa quantidade de processo, para essa situação do Poder Judiciário. Avanço da legislação processual é o que nós vivemos hoje com o novo Código de Processo Civil. É uma saída, mas talvez não seja a única. Alterar leis e não alterar o comportamento daqueles que atuam perante o Poder Judiciário. Aumento da estrutura do Poder Judiciário. O Poder Judiciário normalmente já tem concursos constantes para juízes, servidores, tem a cada 4 ou 5 anos talvez, mas eu acho que o foco talvez não seja simplesmente inchar o Poder Judiciário. Daqui a pouco a população inteira está trabalhando no Poder Judiciário, nós estamos com 200 milhões de processos. Então a saída não é essa, e me parece que não é esse o rumo que o Conselho Nacional de Justiça quer criar também. Cogitou-se, inclusive, de aumentar o número de ministros nos tribunais superiores. Não parece ser uma medida sábia. Talvez que dê mais assessores para eles, mas me parece que a linha que o Conselho Nacional de Justiça vem tomando é a melhor, que é tentar conscientizar os atores jurídicos do processo, e essa é a estratégia do Conselho Nacional de Justiça, que tem caminhado muito no sentido de incentivar a conciliação dos processos judiciais. E aqui nós vamos entrar já nas principais inovações do novo Código de Processo Civil. Uma primeira diretriz, que já está no artigo 1º do Código, é interpretar o Código a partir da Constituição, e não interpretar a Constituição a partir do Código. A Constituição Federal ela está no ápice normativo do nosso sistema. E muitas vezes a gente vê o apego às filigranas, aos detalhes do Código, sem que se entenda aqueles valores que a Constituição prega, de valorizar o contraditório, a ampla defesa, a boa-fé e de duração razoável do processo. E interpretar o Código a partir da Constituição trata-se de trazer a ideia de segurança jurídica, duração razoável do processo, boa-fé objetiva, superação desse formalismo que eu citei para vocês, com a prevalência das decisões de mérito, ou seja, vamos decidir o caso, vamos dar à parte uma solução para aquele litígio. Quando a gente fala de boa-fé objetiva, a gente tem que discutir a questão da litigância de má-fé nos processos, porque hoje raramente você vê um juiz que condena alguém por litigância de má-fé no processo. A parte pinta e borda, você pede para condenar por litigância de má-fé, o juiz não condena. Eu acho que eu vi umas 2 vezes na vida até hoje, ou uma vez. Então o novo código traz isso, traz essa noção de que a parte que fica entrando com recurso protelatório, que fica alterando a verdade dos fatos, ela tem que ser condenada por litigância de má-fé. Isso é algo que tem que ser repensado a partir de agora. E a segunda noção de valor que traz o novo Código de Processo Civil é justamente a questão da conciliação. Ou seja, os tribunais eles têm que caminhar para conciliação e mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos que deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e promotores. E aqui é uma ordem de criação de centros judiciários de conciliação nos tribunais. Muitos tribunais já têm esses centros de conciliação, mas agora os que não têm estão com a ordem para implementar. O novo Código de Processo Civil cria uma distinção entre conciliador e mediador.
O conciliador ele vai atuar nos casos em que não houver vínculo anterior entre as partes, ao passo que o mediador ele atuará nos casos em que estiver um vínculo anterior entre as partes. Outra diretriz do novo Código de Processo Civil está na plena aplicação do contraditório e da ampla defesa a permitir que as partes realmente influenciem no entendimento do juiz. Porque existe uma noção, e a gente tem que falar da evolução do contraditório e da ampla defesa. Antes se entendia que contraditório e ampla defesa era simplesmente respeitar o procedimento legal do Código de Processo Civil. Mas atualmente, ou de uns anos para cá, tem surgido uma noção de que não basta seguir o procedimento. A parte tem que estar devidamente representada, ela tem que ter poder de influenciar na decisão do juiz. Tem que ter acesso aos documentos necessários, às provas necessárias, o juiz tem que apreciar os pedidos que ela faz. Então, tudo isso agora, como eu vou mostrar mais para frente, é algo que o Código de Processo, o novo Código, está trazendo. Existe um dispositivo que diz: não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida, permitindo que qualquer cerceamento de direito seja antecedido de manifestação. Isso aqui evita decisão surpresa. Você está lá, tranquilo, de repente chega uma decisão cerceando um direito seu, você nem se manifestou. E aí você vai atrás de recorrer, se der sorte você consegue anular a decisão por violação contraditória. Mas agora a gente tem um dispositivo expresso, então qualquer cerceamento de direito, você tem o direito de se manifestar anteriormente. No mesmo sentido, um juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição, não é só juiz de primeira instância não, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate sobre tema que deva decidir de ofício. Ou seja, se o juiz vai decidir sobre um fundamento que nem você nem a outra parte alegou, ele tem que intimar ambas as partes para se manifestarem, ou seja, influência das partes no entendimento do juízo. A quarta, que eu chamei aqui de força motriz no novo CPC, está na superação do formalismo com prevalência das decisões de mérito, o que tem que ocorrer com a contribuição e cooperação de todas as partes do processo. Então, é exatamente a superação daquelas súmulas que eu comentei no início. Recurso não conhecido por um centavo. Recurso não conhecido porque um advogado do escritório estava sem procuração naquele momento. Então, tudo isso vai ser superado agora no novo CPC. Tem um artigo que diz que antes de proferir decisão sem resolução de mérito, ou seja, antes do juiz extinguir o processo, ele deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício. Outro dispositivo: verificada a incapacidade processual ou irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo para que seja sanado o vício. Então, um recurso especial sem assinatura, sem procuração, teve um caso que julgaram também que a assinatura estava digitalizada, não conheceram o recurso. Então, agora isso vai acabar. E um outro dispositivo que diz: antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 dias ao recorrente para que seja sanado o vício ou complementada a documentação exigível. Um agravo de instrumento que é proferido contra uma decisão liminar tem um rol de documentos que você tem que juntar. Um deles é a procuração da parte contrária. Se você esquecer de juntar, agora você vai ter a oportunidade de, em 5 dias, fazer essa juntada. E também está sanado o problema do recolhimento a menor das custas. Agora, a parte será intimada para complementar essa despesa recolhida a menor. E aqui eu intitulei de principais novidades gerais do novo CPC, mas que já podem ser aplicadas às execuções fiscais na medida em que forem aplicáveis. Instituiu-se uma ordem cronológica para se proferir as sentenças. Os juízes provavelmente estão de cabelo em pé com isso aí. E há algumas exceções, no caso dos processos criminais, preferências legais de processo de idosos, processos criminais, processos em que há uma urgência devidamente justificada. E nós podemos ver que essa é uma medida que democratiza e confere transparência à tutela jurisdicional. Por que o processo dele, que entrou depois do meu, foi julgado antes?
é o mesmo assunto, muita gente não entende por que isso acontece. Às vezes o advogado dele fica lá, mas enchendo o saco do juiz, e aí acaba que consegue uma sentença mais rápida. E agora, por outro lado, retira-se a liberdade mínima do juiz de julgar por temas e por complexidade. Às vezes o juiz pega os seus assessores, gente, vamos decidir hoje só direito do consumidor rapidamente. Mas se tiver que seguir uma ordem cronológica, como que vai ficar isso? O juiz não tem mais liberdade de fazer essas medidas que visam tornar o seu gabinete mais eficiente. Então são coisas que nós vamos ter que ver como é que a jurisprudência, como é que o CNJ vai aplicar. Ampla participação de pessoas físicas ou jurídicas especializadas em casos relevantes. É uma forma de democratizar o processo. Então, nos casos de matéria relevante ou de temas muito específicos que gerem repercussão social, e aqui é um caso até mesmo, de repente, com o CRC, por exemplo, num processo de repercussão no Tribunal de Justiça, pode entrar como amici curiae e alegar que, nesse caso, ele tem interesse numa execução fiscal que discute algum detalhe contábil, de repente, algum detalhe do Código Tributário Estadual. O CRC poderá influenciar esse processo, e o melhor é que ele tem legitimidade para instar o Poder Judiciário, porque ele pode, ou de quem pretenda manifestar-se. Então, uma empresa que tem um caso de repercussão e que precisa do auxílio do CRC, se tiver esses requisitos de relevância, especificidade e repercussão social, o CRC pode requerer que faça parte do processo. Nesse caso, participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada com representatividade adequada. Não se sabe, algo que terá que ser decidido, se, por exemplo, o CRC poderá entrar num processo que tem amplitude nacional, ou terá que ser o órgão federal de vocês? A gente sempre esbarra nisso, o problema da legitimidade. E agora, me parece que você já tem um fundamento para... Foi encaminhado para o jurídico. Boa. Cheio de vontade. Outra novidade é a intimação particular realizada entre advogados. Isso aqui nos remete ao direito norte-americano. Quem assiste seriado americano é tomado o depoimento é dentro do escritório do advogado. É uma coisa louca, a gente nem imagina. Eles ligam uma câmera, chamam o outro, senta e pergunta, e tem que falar a verdade. Nós não chegamos nesse nível ainda, quem sabe um dia mais já tem intimação particular realizada entre advogados. Por correio, junto-se comprovante de recebimento, é algo que permite que o particular contribua com o sistema e não fique simplesmente aguardando essa intimação por parte das varas. Essa intimação não pode ser intimação para a parte, tem que ser intimação para o advogado. Então, os atos que exigem intimação pessoal não podem ser feitos por essa sistemática. Uma novidade também é a distribuição dinâmica do ônus da prova. O ônus da prova, em regra, é do autor, é de quem alega, mas existem casos que o autor não tem meios, não tem subsídios necessários para apresentar a documentação, para exercer o seu direito e para provar o seu direito no processo. Em casos do direito do consumidor, já existe essa inversão do ônus da prova. Mas aqui não é só inversão do ônus da prova, é distribuição dinâmica. Então, não necessariamente o ônus será todo de uma parte, mas de acordo com o caso concreto, que não precisa ser só direito do consumidor, o juiz pode estipular que determinada parte tem que provar isso e uma outra parte tem que provar tal coisa porque tem melhores condições de provar. É um dispositivo de aplicação interessante que vai gerar bastante controvérsia ainda, mas que a sua previsão ela é acertada. Outra novidade é a divisão da tutela provisória em tutela de urgência e evidência. Porque o Código de Processo Civil atual é dividido em tutela de urgência, que na verdade é a tutela antecipada, e a tutela cautelar. A tutela de urgência, no nosso Código de Processo Civil hoje, ela exige uma série de requisitos. Prova inequívoca, verossimilhança das alegações, dano irreparável, probabilidade de dano irreparável. Mas
A tutela antecipada agora, que é a tutela de urgência, no novo código, apenas exige a probabilidade do direito, já não é mais prova inequívoca, verossimilhança, ficou, ao meu ver, se facilitou a concessão de tutela antecipada. E o perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo. Já é perigo de dano, não é dano irreparável mais. Então, qualquer dano que a parte sofrer, ela já pode alegar e pleitear uma tutela antecipada. Ou risco de resultado útil ao processo. Então, a tutela de urgência desse código, desse novo Código de Processo Civil, abrange a tutela antecipada e a tutela cautelar do atual Código de Processo Civil. E a novidade que nós temos é a tutela de evidência, que independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco de resultado útil ao processo, ela será proferida. Ou seja, é um caso que, independente de urgência, você pode, desde já, conseguir uma tutela no início do processo. Fui exortado aqui do meu tempo, então eu vou ter que... Tinha bastante coisa aqui, eu vou direto para a parte específica da execução fiscal, então. Aqui. A relação entre a legislação processual e a execução fiscal se dá da seguinte forma: o que a lei de execução fiscal não prevê, aplica-se como uma forma subsidiária, complementar aplica-se o Código de Processo Civil. Uma novidade do Código de Processo, do novo Código, é um marco normativo entre os convênios das procuradorias. É o que já acontece na prática, mas se um procurador aqui de Santa Catarina quer entrar com um processo de execução fiscal lá em Goiás, ele manda um ofício, eu entro com o processo, pago as custas e acompanho para ele. Então agora já nós temos previsão legal do novo código disso aí. Outra questão é a citação. A lei de execução fiscal permite que nós, procuradores do Estado, a gente escolha entre a citação por correio ou por oficial de justiça. A gente normalmente escolhe por correio porque a de oficial nós temos que pagar. E a gente é orientado a escolher por correio. Se não conseguir, pede por oficial de justiça, né? E o novo CPC tem a regra de que a citação é por oficial de justiça apenas quando frustrada a citação por correio. Então, o novo CPC, a regra vai ser a citação por correio, e se não der certo, a citação será por oficial de justiça. Como resolver esse conflito? Cada macaco no seu galho. O novo CPC não atinge a normativa da execução fiscal. Nós podemos continuar escolhendo entre a citação por oficial ou por correio, e no CPC vale essa regra aí. As hipóteses de citação por edital do novo código, os procedimentos de execução fiscal têm que respeitar, certo? E a súmula que prevê do STJ, que a citação por edital na execução fiscal é cabível apenas quando frustradas as demais modalidades, permanece válida. Outra novidade é a substituição de bens penhorados, porque a execução fiscal permite a substituição de um bem penhorado por fiança bancária, seguro, garantia. E aqui a gente tem que pensar sobre o princípio da menor onerosidade do processo executivo, que é previsto no atual Código, e permite que o executado substitua um bem que foi penhorado e que lhe cause muito dano por um bem que não lhe cause tanto dano assim. Mas o novo Código não permite que ele simplesmente fale: eu estou sofrendo um dano e eu quero substituir. Agora ele vai ter que apresentar um bem mais eficaz para a execução e que lhe cause um ônus menor. Então, ele está com esse novo ônus de apresentar um bem mais eficaz à execução. Há também no novo CPC um prazo de 10 dias da intimação da penhora para pedir essa substituição. Nesse caso da penhora em depósito, dinheiro e fiança, permanece sem prazo, mas para aplicar esse princípio da menor onerosidade do processo executivo, tem que se aplicar esse prazo de 10 dias na intimação da penhora. Aqui eu coloquei um questionamento se é possível a substituição da penhora sobre o dinheiro. E o STJ entende que sim, se a penhora incidir sobre o faturamento da empresa, que é uma medida excepcional, porque a penhora, o processo executivo, não pode inviabilizar o funcionamento da empresa. Expropriação de bens. No novo Código de Processo Civil, o procedimento expropriatório de regra é a adjudicação, ou seja,
o próprio exequente fica para ele com o bem que está penhorado. Eu quero esse bem, então é meu. É o procedimento prioritário. Em último caso, se faz a alienação de bens. Porque é um procedimento que acaba por... é dificultoso, é custoso, dificilmente ele é eficaz. E aqui, quanto a esse conflito, na execução fiscal prevalece a possibilidade de... a regra é o leilão, a adjudicação pode ser feita antes do leilão somente no caso da execução não ser embargada. Então aqui também, cada macaco no seu galho, se respeita a previsão da lei de execução fiscal. A proibição de arrematação por preço vil. Preço vil é um preço irrisório, um preço muito baixo que não vai resolver o processo executivo. Essa proibição já tinha no código, já tem no código atual, e agora ela tem no novo CPC, mas ela está determinada, ou seja, o juiz, se ele pode fixar no caso o que é um preço vil, e se ele não fixar, esse preço será considerado de 50%. Isso porque gera muita controvérsia nos processos, o que é preço vil, o que é preço irrisório, né? Criação de câmaras de mediação e conciliação no âmbito da administração pública. Isso aqui caminha exatamente na linha do que o CNJ prega, ou seja, o poder público tem que conciliar os seus processos. Uma forma que a gente já tem é que os estados normalmente estabelecem um limite, lá em Goiás é de 8 mil e poucos reais, que você não precisa nem ajuizar e nem seguir com o procedimento de execução fiscal. O estado de Minas me parece que já está aumentando para 30 mil reais, para justamente evitar demandas de pouco valor de execução fiscal. E essa possibilidade existe? Existe. Basta a boa vontade dos governos, e aqui exatamente é o que eu falei, a inserção dos atores sociais dentro dessa política do CNJ, ou seja, o Estado tem que entender que ele tem que contribuir com isso. E uma dessas formas é essa. Não adianta só fazer mutirão fiscal no início do ano. Os procuradores do Estado têm que ter liberdade de fazer acordo no processo de execução fiscal. Lá em Goiás a gente pode fazer no valor de até 60 salários mínimos, mas não é dito qual é... A gente pode parcelar em quantas vezes, a gente é obrigado a fazer com todo mundo, então por falta dessa regulamentação, na prática a gente não tem aplicado, mas isso é algo a ser analisado. O reexame necessário é um instituto que é um recurso automático. Quando o Estado não recorre, o juiz mesmo assim ele manda automaticamente para a instância superior, para o Tribunal de Justiça, o processo no qual a Fazenda Pública foi derrotada. Mas antes, essa remessa automática era nos casos de processos de até 60 salários mínimos e casos em que o Estado perdeu, mas perdeu por uma decisão pautada em jurisprudência do STF ou do plenário do STF ou de um tribunal superior competente. E o novo CPC alterou o limite. Então, processos de 1.000 salários mínimos envolvendo a União, por exemplo, não haverá mais esse recurso automático. 500 salários mínimos para o Estado e municípios que são capitais e 100 salários mínimos para todos os demais. O que acaba por diminuir a hipótese desses recursos automáticos. Vou dar uma aceleradinha aqui porque o pessoal está com fome. Essa novidade talvez seja a maior novidade do novo Código de Processo Civil aplicável à execução fiscal. Porque o que é muito comum, a certidão de dívida ativa já vem com o sócio como corresponsável, sabe-se lá da onde. Eu já ajuizei um monte, peço até desculpa, mas eu tenho que ajuizar. E agora existe um incidente que será instaurado a pedido da parte, não pode ser de ofício, em que se discutirá justamente os requisitos dessa desconsideração da personalidade jurídica para atingir o patrimônio do sócio. Esse incidente pode ocorrer na petição inicial. E aí a pergunta que cabe é como ficam os redirecionamentos feitos administrativamente? A meu ver, não podem ocorrer mais. Essa é uma realidade que o Estado tem que adotar. E o Estado tem que provar na petição inicial da execução fiscal que o sócio é corresponsável. A meu ver, essa corresponsabilidade automática
que inverte o ônus da prova contra o sócio é algo que não existe mais. Aqui são novidades menores, negativação do nome do executado, obrigações de petição inicial para explicar taxa de juros, correção monetária, são coisas menores que não anulam a execução fiscal, mas que tem que constar da petição inicial também. Nova hipótese de empenhorabilidade, que são os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias sob regime de incorporação, vinculados à execução da obra. Ou seja, você compra um apartamento, o dinheiro que vai ser usado na construção daquele prédio não pode ser penhorado. Senão o terceiro de boa-fé vai ser prejudicado por uma dívida que ele não tem nada a ver. E trata-se de uma concretização já de um entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Houve também uma ampliação da hipótese de empenhorabilidade, porque os instrumentos de trabalho, equipamentos, implementos não podem ser penhorados, porque senão inviabiliza o exercício da sua profissão. E agora uma previsão expressa de que diz que as máquinas agrícolas pertencentes à pessoa física ou à empresa individual produtora rural, exceto quando tais bens tenham sido objeto de financiamento e estejam vinculados em garantia ao negócio, são impenhoráveis. Então, o pequeno produtor rural recebeu aqui uma garantia do novo Código de Processo Civil. Possibilidade de adquirir bem imóvel. Está acabando, gente. Possibilidade de adquirir bem imóvel em prestações, anteriormente era somente bens imóveis. Diminuiu o valor da entrada, antes era 30%, agora é 25%. Previsão de parcela até 30 meses, não havia esse limite anteriormente. E o último slide é esse. Fixação de prazo para alegar empenhorabilidade. Intimação da penhora, 5 dias para apresentar a alegação de empenhorabilidade. Novo prazo, o pessoal tem que se atentar. E responsabilização da instituição financeira por prejuízo decorrente da penhora. Penhorou dinheiro a mais, vai ser responsabilizada. Não liberou o dinheiro a mais que o juiz mandou em 24 horas, responsabilidade também. Então é isso, eu agradeço a oportunidade. Bom almoço a todos.